Alô galera, aquele abraço! Terminou a quinta rodada do Campeonato Brasileiro com o Bahia no finalzinho marcando para cima do Ceará de pênalti. Everton Ribeiro marcou o gol da primeira vitória do Bahia no Campeonato Brasileiro. Bahia saiu da zona de rebaixamento. Atlético Mineiro, Santos, Grêmio e Sport estão no Z4. A rodada terminou assim como começou, com polêmica de arbitragem. Por quê? Já nos acréscimos, a 51 do segundo tempo, o Thiago invade a área defensiva do Ceará, pelo lado direito do ataque, atrás dele Pedro Henrique do Ceará, o Thiago acaba caindo, não completando a jogada, Rafael Klein, o gaúcho da FIFA, não marcou nada. Foi chamado pelo VAR para ver o lance. Para mim, o lance interpretativo, para mim, não houve o toque do Pedro Henrique no Thiago. Posso até ter que trocar os óculos, mas não vi esse toque. Mas tudo bem. O Rafael Klein, no VAR, demorou, olha, muito tempo para sair do monitor e dar o pênalti para o Bahia. Provavelmente, o árbitro de VAR tentou convencer o Rafael Klein que houve o toque. Vou ficar até atento aí para quando sair o áudio desse lance de VAR aí, para Bahia 1, Ceará 0. Aí a questão é o seguinte... Vitória justa do Bahia, tá? Para mim foi melhor que o Ceará. Mas, para mim, esse lance não houve pênalti. Mas isso é uma outra questão. Aí eu fico pensando o seguinte. Aí eu tenho que retroagir para algumas questões. Grenal, no sábado, para mim, houve a falta do Aguirre no Aravena, consequentemente, pênalti para o Grêmio, já no final da partida. Braulio da Silva Machado, em campo não marcou, foi chamado pelo VAR, e depois de olhar o lance do VAR, manteve a decisão dele de campo, de não pênalti, de não falta, consequentemente não penalidade máxima para o Grêmio. Ok. Aí saiu nesta segunda-feira a análise do Comitê de Arbitragem da CBF, falando que o lance dentro da área, houve falta do Aguirre em cima do Aravena e tudo mais, então pênalti que houve o erro de arbitragem. Mas... por incrível que possa parecer, o Braulio da Silva Machado não foi suspenso pela comissão de arbitragem. Assim como foi Marcelo de Lima Henrique no lance aquele em que ele expulsou no Beira-Rio o Jonathan Jesus do Cruzeiro, naquele lance para cima do Wesley, que para mim houve falta. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, no outro dia, pós expulsão do Jonathan Jesus, o comitê de arbitragem disse que o lance era interpretativo. E mesmo interpretativo o lance, ele comitê de arbitragem, puniu o Marcelo de Lima Henrique colocando o árbitro na geladeira. Assim como a Daiane Muniz do VAR. Por que agora no lance do Grêmio, no Grenal, não disse que o lance é interpretativo? Todo lance é interpretativo. Aí não puniu o Braulio da Silva Machado. Naquele lance que ela, CBF, disse que o lance é interpretativo, puniu o árbitro. Nesse lance que não disse que é interpretativo, não puniu. É só uma interrogação que eu deixo aí no ar. Mas vamos lá. Bahia venceu de forma justa. Para mim não houve pênalti, mas o melhor em campo, o melhor time em campo foi o Bahia. Bahia 1-0 para cima da equipe do Ceará. Eu só não entendo por que o Rogério Ceni, o técnico do Bahia, poupa tantos jogadores. Eu sei que é um começo de competição, tem aí Brasileirão, são 38 rodadas, estamos apenas na quinta rodada, faltam 33, ok? Tem jogo pela Libertadores na próxima quinta-feira em casa, na Fonte Nova, com o Nacional de Medellín da Colômbia, ok. Por exemplo, no meio da semana passada agora, contra o Cruzeiro, começaram a partida. Ronaldo, Arias, Fred, Mingo, Luciano Juba, na defesa aí, Caio Alexandre, Eric, Jean Lucas, Cauli. Mais à frente, Eric Pulga e William José. Nesta segunda-feira, começaram o jogo. Matheus Felipe, que o Ronaldo se lesionou contra o Cruzeiro. Gilberto, David Duarte, Mingo e Iago. Acevedo, Eric, Rodrigo Nestor, Cauli, Lúcio Gonzalez e Ademir. Só 3 que começaram o jogo contra o Cruzeiro começaram nesta segunda-feira contra o Ceará. Mingo, Eric e Cauli. Os demais todos jogadores modificados de um jogo para o outro. Eu não consigo entender, sabe? Porque bom para o Bahia que o Bahia conseguiu ganhar no finalzinho. Só que o Bahia já não estava ganhando a partida. Não fosse o pênalti para mim, opinião, mal marcado, o Bahia não teria vencido o jogo. Então, acho que
erra ou errou o Rogério Ceni ao poupar contra o Cruzeiro, em que o Bahia perdeu o jogo, e ao poupar contra o Ceará, que quase não ganhou a partida. Mas como ganhou, que vale o resultado, o Bahia pulou para a 13ª posição, tem 6 pontos na tabela. E o Ceará agora é quinto colocado, se manteve na 5ª posição, com 7 pontos. Como o Bahia saiu do Z4, entrou no Z4 o Atlético Mineiro. E o Grêmio, que era 18º, caiu para a penúltima posição. Então, Atlético Mineiro 5 pontos, Santos e Grêmio 4, Sport 1, os 4 últimos nesta 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por que o Galo abre a zona de rebaixamento, já que tem 5 pontos aqui e saldo negativo 2, assim como Vitória? Pelo seguinte, pessoal, Vitória tem 5 pontos, uma vitória, saldo negativo 2, 6 gols marcados. O Galo, 5 pontos, uma vitória, saldo negativo 2 e 4 gols marcados. Então, pelo número de gols marcados, o Galo está no momento na zona de rebaixamento. Próxima rodada acontece no final de semana. No sábado tem Inter e Juventude, Ceará e São Paulo, Mirassol e Atlético Mineiro, Sport e Fortaleza, Botafogo e Fluminense, o Clássico Carioca, que é às 9 da noite. Domingo, Flamengo e Corinthians, grande clássico do futebol brasileiro. Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco, Vitória e Grêmio e Santos e Bragantino são os jogos da 6ª rodada, próxima rodada acontecendo no sábado e também no domingo. E a arbitragem do futebol brasileiro é a grande questão do momento, é a grande pauta do momento aqui no país do futebol. Fui!